Senhoras e senhores, se eu pudesse assistir a um vídeo 7 anos atrás sobre o que é necessário para ser um multimilionário, este vídeo seria o ideal. Há muita informação desnecessária na internet, mas aqui está meu conselho sincero sobre o que me ajudou a alcançar os 10 milhões de reais com 21 anos. E a propósito, isso não é patrimônio líquido, é liquidez entre meus investimentos e reservas em dinheiro. Nos últimos 7 anos, mergulhei no mundo do autodesenvolvimento e nos últimos 5 anos, administrando meu negócio, experimentei absolutamente tudo por aí. Hoje, vou compartilhar os 7 hábitos mais poderosos com você, e acredito que alguns deles vão te surpreender. O primeiro hábito que me tornou um multimilionário com 21 anos é a leitura, e eu sei que isso parece extremamente clichê. Confie em mim. Vamos chegar a algumas coisas que vão te chocar. Mas honestamente, se há uma coisa que posso creditar ao meu sucesso, é o fato de que de 2014 a 2017, eu li um livro por semana. Porque, senhoras e senhores, na minha opinião, não há meio mais poderoso na Terra do que os livros. E aliás, não importa quem você seja, você deveria estar lendo, não importa de qual área você seja. Algumas pessoas preferem audiolivros nos dias de hoje, mas pessoalmente, isso entra por um ouvido e sai pelo outro. E não importa de onde você tire seus livros. Lembro-me de 2016, quando ia ao Sebo no centro do Rio, meu lugar favorito. Porque em vez de gastar R$ 50 numa livraria grande, eu poderia conseguir algo usado por 5 ou 10 reais no Sebo. E se você não pode nem gastar 5 ou 10 reais em um livro, pegue emprestado de um amigo ou vá à biblioteca. Porque uma das coisas mais poderosas que descobri sobre a leitura naquela época, quando ainda não tinha acumulado um sucesso insano, era o fato de ter o que é conhecido como a mente do iniciante zen. Tudo era novo para mim, e eu não tinha ego ligado à execução das coisas que estava aprendendo. Um livro me dizia para meditar, então eu começava a meditar. Um livro me dizia para começar a escrever um diário, então eu fazia isso. Um livro me dizia para fazer esses truques de autodesenvolvimento e eu simplesmente executava sem pensar. Infelizmente, uma das coisas que acho que ainda atrapalha até hoje quando se trata de leitura é meu ego. Porque eu leio um livro e sou mais seletivo sobre o que escolho, o que talvez seja uma coisa boa também, porque escolho as partes que ressoam comigo e que acho que se encaixariam bem na minha vida. Mas naquela época, quando comecei a ler, era como, ok, o livro diz para fazer isso, então apenas execute. Quase como executar às cegas. E se liga, se você escolher os livros certos, essa estratégia pode ser extremamente poderosa. Portanto, esse é o hábito número 1. Não me importa como você lê, mas quando você está começando no seu negócio, empreendedor ou talvez até mesmo na sua carreira, você tem que ler livros. Para mim, isso é algo não negociável. Pode haver momentos mais adiante, onde você não lê tanto porque sabe exatamente o que precisa fazer, você sabe exatamente no que precisa executar, e você vai estar em uma fase da vida em que é mais sobre fazer do que aprender. Agora, o segundo hábito sobre o qual quero falar é adotar a rotina de adquirir uma habilidade de alto rendimento. Meu primeiro negócio foi criar contas no Instagram, e através desse processo, aprendi não apenas crescimento em redes sociais, mas também criação de copy. Eu entrei no mundo de crescer contas do Instagram até que alguém me mandou uma mensagem oferecendo-se para comprá-las, e eventualmente eu vendi algumas contas. Mas isso foi mais tarde, e através desse mundo, entrei em grupos de Telegram e iniciei todo o processo de comprar, crescer contas, fazer anúncios. Esse negócio foi muito curto, durou apenas cerca de 9 meses, mas meu ponto é que, através desse negócio, aprendi a escrever copies. Então, se vocês já se perguntaram por que sou tão bom em redação publicitária, foi exatamente por isso. E a propósito, isso se conecta ao primeiro hábito de ler livros, porque eu estava lendo livros, expandindo meu vocabulário, e no Evernote eu tinha minha pequena biblioteca de vocábulos, onde anotava novas palavras que estava aprendendo. Então, eu estava aprendendo uma habilidade de alto rendimento em termos de redação publicitária, crescimento em redes sociais, e como eu disse, depois que esse negócio acabou, acabei aprendendo criação de vídeos em 2016. Foi assim que consegui meu primeiro cliente de marketing em redes sociais. Pelos próximos 18 meses, minha agência era exclusivamente uma agência criativa. Nos últimos 3 anos, nos tornamos uma agência de publicidade, fizemos a transição no início de 2018. Mas o que estou tentando dizer aqui é que espero que vocês possam ver como essas 3 habilidades, redação publicitária, crescimento em redes sociais e depois também publicidade,
como aprender fotografia e vídeo, se uniram para formar minha agência de criação de conteúdos. Foi assim que eu já comecei a ganhar muita grana na minha agência. Foi a combinação dessas 3 habilidades. E realmente tudo que posso dizer a vocês é que, mesmo que vocês não saibam como uma habilidade de alto valor os ajudará no futuro, aprendam de qualquer maneira. Uma coisa que eu gostaria de ter aprendido era programação. Se eu pudesse voltar atrás, essa seria uma habilidade que eu aprenderia, porque, como eu disse, quando eu tinha 14 anos, administrando aquela conta do Instagram, era uma espécie de ócio para mim, porque eu nunca me encaixei muito na escola, então era uma maneira de ter como um diário para mim e conectar-me com pessoas com quem eu me identificava, mesmo que eu dissesse que não era público ou algo assim, era tudo sob aquela conta. Então, como eu disse naquela época, nunca poderia pensar que isso me ajudaria 7 anos depois a administrar uma agência de publicidade. Você nunca realmente sabe essas coisas. Por isso, se você está apenas começando na sua carreira, no seu negócio, seja lá o que for, aprenda essas habilidades de alto rendimento, porque garanto que elas serão úteis mais tarde. Agora, o terceiro hábito é construir uma mentalidade de abundância. Porque a questão é que a maioria das pessoas não preparou sua nave, ou seja, elas mesmas, para as bênçãos que estão por vir ou que poderiam vir. Porque aqui está o problema. Você pode estar com o pé no acelerador, mas também com o pé no freio ao mesmo tempo. Você é o seu maior inimigo. E o problema é que na maioria das vezes você nem está consciente disso. E é aí que voltamos ao hábito número 1. Os livros, que ajudam bastante. Porque se você reparar nos filmes, pessoas ricas são retratadas como más, como se tivessem pisoteado a cabeça de outras para chegar onde estão. Às vezes isso é verdade, é claro. Outra coisa que percebo é que isso pode depender da lugar para lugar, mas na maior parte encontro isso com dinheiro herdado, onde é dinheiro passado de geração em geração, e eles não o ganharam por si mesmos. Mas honestamente, praticamente todo mundo que conheci que fez o próprio dinheiro, que é autodidata, entende que o dinheiro é simplesmente uma transferência de valor. É isso que o dinheiro é. Então, se você é um empreendedor, se é dono de um negócio, você desenvolveu um produto ou serviço, e para construir um negócio de sucesso, você precisa fornecer valor ao mercado. Então, você acaba ouvindo e só de que pessoas ricas são más ou que precisam sacrificar sua ética para chegar lá. Isso não é verdade, eu pessoalmente descobri com empreendedores autodidatas, e isso pode ser algo que está subconscientemente presente em sua mente, impedindo seu progresso, mas é inconsciente. Você já notou como algumas pessoas trabalham tão duro e ainda assim não parecem obter resultados, e há pessoas que tornam tudo mais fácil? Isso acontece porque as pessoas que trabalham duro e não obtêm resultados geralmente se resumem ao fato de que elas não fizeram o trabalho interno. Elas não acreditam que são dignas de riqueza e muitas vezes não acreditam que há uma abundância de riqueza lá fora. E, meus caros, isso não é apenas um discurso motivacional. Realmente se resume ao fato de que você atrai o que você é. E se você ainda não fez, imploro que pesquise sobre física quântica. E não estou falando sobre algo como o livro O Segredo, que é muito superficial. Desafie-se e leia livros que vão mais a fundo, que pode ser um desafio mais profundo. Li vários desses livros dos 15 a 18 anos, e foi transformador. Falando em transformador, o próximo hábito é meditar todos os dias. Eu honestamente acredito que metade da construção de riqueza é manter a homeostase emocional, ou seja, conseguir manter e gerenciar suas emoções nos bons e maus momentos. Mesmo se olharmos para o mercado de criptomoedas ou o mercado de ações, para mim, tudo se resume a uma transferência de emoção. Uma pessoa ganha dinheiro, outra pessoa perde dinheiro. E tudo se resume a quem pode ter a melhor visão de longo prazo do mercado, obviamente em primeiro lugar, mas em segundo lugar, quem consegue controlar suas emoções da melhor forma. Simples assim. E a meditação é simplesmente observar seus pensamentos. Quando você medita, também começa a perceber por que faz certas coisas e começa a entender que seus pensamentos não são você. Então, como eu disse, quando você medita, começará a perceber coisas como por que come certas coisas e qual é o gatilho para isso. Você começará a perceber os hábitos que tem e por que esses hábitos existem. Começará a entender até mesmo em termos de seus hábitos de desperdício de dinheiro. Você começará a perceber que faz coisas ou diz coisas ou age de certas maneiras e não é consciente, é inconsciente. E começará a perceber quais são os gatilhos que causam isso e qual é o motivo mais profundo do porquê você faz o que faz. E a propósito, como eu disse, não estou falando de algum jargão motivacional.
Estou literalmente falando sobre qual é o gatilho, digamos, quando você tem um bom mês em seu negócio e encontra uma maneira de gastar tudo. Por que você faz isso? A propósito, pessoal, todos nós temos coisas para trabalhar, conscientes e inconscientes, e meditar por 7 anos realmente me ajudou a aprimorar isso. De forma bastante simples, se você quer ter uma vida próspera, precisa estar no controle de suas emoções e pensamentos. A meditação é fundamental. O quinto hábito é acumular habilidades de alto valor. Observe que há uma diferença entre habilidades de alto valor e habilidades de alto rendimento. Uma habilidade de alto rendimento são coisas como eu mencionei anteriormente, como redação publicitária, vendas, aprendizado de criação de conteúdo, programação. Todas essas são habilidades de alto rendimento, coisas pelas quais você pode ser compensado generosamente como prestador de serviços, empreendedor ou até mesmo em sua carreira. No entanto, sobre essas, elas são bastante fáceis de quantificar e são bastante visíveis. Quando falo de habilidades de alto valor, estou me referindo a algo igualmente importante, mas pelo qual você não necessariamente é pago diretamente. Deixe-me dar um exemplo. Ao longo dos anos, e realmente posso acreditar cerca de 70% do meu sucesso nos negócios à minha equipe. E não estou dizendo isso apenas para ser bonzinho, é genuíno. Como vocês sabem, tenho várias empresas, e não recomendo isso para todos. Se não tivesse as pessoas mais experientes ao meu lado, como por exemplo na minha agência, o Daniel, meu CMO, e na minha empresa de educação, o João, eu não conseguiria gerenciar. Se eu não tivesse essas pessoas no lugar, teria que escolher apenas uma empresa. Não há ninguém na Terra que consiga gerenciar tanta complexidade sem ter alguém em uma posição sênior para cuidar da grande parte das operações diárias da empresa. Esse é um exemplo de uma habilidade de alto valor. Sou incrivelmente bom em sair, encontrar, convencer e atrair talentos, e também mantê-los comigo por anos e anos, por causa da missão e das empresas, da compensação, dos bônus de desempenho, uma infinidade de razões diferentes, mas isso é uma habilidade de alto valor. Não é algo que eu necessariamente sou pago diretamente, mas provavelmente foi a maior razão para o meu sucesso nos negócios, sinceramente. Posso te dar outro exemplo de uma habilidade de alto valor: contabilidade e gerenciamento de fluxo de caixa. Como eu disse, não é algo pelo qual você é diretamente pago ou compensado, mas entre minhas empresas, se eu não conseguisse gerenciar o fluxo de caixa, se não conseguisse fazer minha própria contabilidade, mesmo que eu tenha um contador caro, se não conseguisse ler meu próprio demonstrativo de lucros e perdas, se não conseguisse entender o fluxo de caixa, se não conseguisse entender, para algumas das minhas empresas, qual é a nossa taxa de execução, como eu disse, minha agência é minha empresa de fluxo de caixa, a coisa que paga pelo meu estilo de vida e também me permite investir bastante em minha carteira de investimentos. Mas minhas outras empresas têm literalmente milhões de custos associados à pesquisa e desenvolvimento, e eu não vejo isso se transformar em receita por anos. Então, preciso entender coisas como qual é a taxa de execução com essas empresas, por quanto tempo posso injetar dinheiro em pesquisa e desenvolvimento antes de começarmos a recuperar algum desse dinheiro. Esse é um conceito que eu preciso entender muito bem. E minha marca de comércio eletrônico, por exemplo, quando peço um novo estoque para os nossos óculos com os bloqueadores de luz azul, leva 3 meses apenas para repor o estoque. Se eu quiser desenvolver um novo modelo e depois estocá-lo, leva 5 meses. Portanto, o fluxo de caixa é extremamente importante em um negócio assim. Mas, como eu disse, você precisa se concentrar nessas habilidades de alto valor depois de construir as habilidades de alto rendimento. As habilidades de alto rendimento vêm primeiro porque você precisa ser pago, precisa trazer receita e precisa ganhar dinheiro. E depois você desenvolve o hábito de adquirir todas essas habilidades de alto valor que vão te servir a longo prazo. O próximo hábito que quero abordar é focar no caráter em vez de na renda. Nos últimos 5 anos, sempre me perguntei: quem eu preciso me tornar para ganhar o tipo de dinheiro que quero ganhar? Não em termos de táticas, truques ou estratégias para fazer meu negócio crescer, porque essas coisas vêm naturalmente quando você se concentra no caráter. Deixe-me dar um exemplo de como definitivamente dei um tiro no meu próprio pé nos últimos 5 anos, e acredito que isso tem muito a ver com minha idade. Ganhar muito dinheiro muito cedo, especialmente após abandonar o ensino médio, especialmente depois do que passei no ensino médio, com muitas pessoas me ridicularizando, zombando, com certeza, eu tinha um fardo para carregar. Novamente, é aqui que a meditação se encaixa. Acho que se eu tivesse menos ego nos últimos 5 anos, e realmente acredito que foi apenas no último ano,
que realmente dominei meu ego e fiz escolhas boas a longo prazo, removendo meu ego de muitas decisões. Sei que algumas pessoas podem olhar para o meu YouTube ou Instagram e pensar: "Ah, você é muito egocêntrico, compartilha isso e aquilo." Pessoal, isso é apenas eu compartilhando. Eu também compartilhei quando tinha 15 anos, era quebrado, ia à academia, me filmava na academia e falava sobre minha rotina de treinos. E em 2016, minha meta era ganhar R$ 20.000 naquele ano, e estava longe disso, mas estava projetando. Acho que entre 2017 e início de 2020, muito disso era ego. Embora eu estivesse compartilhando, muito disso também era baseado no ego. E a questão é que, quando você toma decisões baseadas no ego, e honestamente acho que isso me segurou por muito tempo, até talvez 1 ano e meio atrás. Por exemplo, sei que para ir de 10 milhões para 25 milhões, que é minha próxima meta até os 25 anos, sei que algumas coisas são realmente importantes para mim. A pontualidade é uma delas. Sou uma pessoa notoriamente atrasada, levo semanas e semanas para responder, a menos que seja no Slack e seja minha equipe ou meus clientes. Sei que preciso trabalhar muito na minha pontualidade, porque, no final das contas, mesmo que esteja ocupado, isso não é desculpa. Quando você não é pontual, está quebrando uma promessa consigo mesmo e com a outra pessoa que você está mantendo esperando. Quando você não é pontual, no final das contas, está quebrando uma promessa consigo mesmo. Outra coisa que vou ter que trabalhar, e já falei sobre isso um pouco, é a humildade. Apesar de, especialmente no último ano, ter trabalhado muito nisso, ainda há muito a percorrer e sei que, como disse, isso vem com a idade também. E a última coisa é a gratidão. Sinto que é algo que perdi muito nos últimos 2, 3 anos. Às vezes as coisas podem parecer tão monótonas, eu fico tão entorpecido para certas coisas, mas a gratidão é algo em que vou precisar trabalhar. Então, meu caro, você pode estar me assistindo agora e pensando que essa pessoa está alguns passos à frente de onde estou agora, mas pode ver até mesmo na minha posição que estou olhando já para a próxima meta e não pensando em qual tática, estratégia ou coisa parecida fazer, porque isso virá naturalmente. Essa é geralmente a parte fácil. Quando você trabalha no seu caráter e em si mesmo, isso representa 80% da equação, porque então você está no caminho certo. E eu descubro que as estrelas se alinham naturalmente, as coisas vêm até você, e você está pronto. Então, sempre foque em quem você precisa se tornar para alcançar seus objetivos, não em que tática ou truque usar. O último hábito que me ajudou a me tornar um multimilionário foi o investimento. Honestamente, não consigo enfatizar o suficiente para vocês adquirirem o hábito de investir assim que puderem, mesmo que seja apenas R$ 100 por mês. E a propósito, todos têm R$ 100 por mês, contanto que sejam adultos e tenham renda. Isso porque, senhoras e senhores, o dinheiro se multiplica de maneiras que você nem pode imaginar. Cometi muitos erros ao longo da minha jornada, mas o que fiz bem foi, aos 21 anos, ter alguns milhões em meu nome após os impostos. Mas, na verdade, o que me levou de ter alguns milhões aos 20 anos para ter mais de 10 milhões aos 21 foi o investimento. E para mim, honestamente, acredito que investir é a única verdadeira fonte de renda passiva. Mesmo que as pessoas falem sobre renda passiva com marketing de afiliados e coisas do tipo, eu vi na prática como pode dar merda. No espaço de 1 ano, vi um software que me pagava 15 mil por mês diminuir para 8 mil. Não me importo, mas se fosse minha única fonte de renda, perder metade da renda em 1 ano seria doloroso. Para mim, a verdadeira renda passiva são seus investimentos, vendo-os crescer lentamente e se compor ano após ano. Outra coisa muito boa sobre investir é que mantém seu estilo de vida sob controle. Para mim, não houve uma diferença real de estilo de vida quando minha agência passou de 30 mil por mês para 100 mil por mês. Chega um ponto em que você fica tipo, legal, claro, posso escalar mais esse negócio, mas o que isso faz tangivelmente para mim? Agora, nos últimos anos, investi pesadamente e, para mim, eu literalmente retiro, dependendo do mês e do estado dos negócios, de 50% a 70% da minha renda e coloco em investimentos. Para mim é empolgante ver minha participação crescer. Pessoal, para mim, se meu portfólio de investimentos chegasse a 25 milhões, que é a minha próxima meta, eu sentiria que não só poderia me aposentar, mas me aposentar e viver um estilo de vida mais elevado, gastando literalmente 4 vezes mais dinheiro do que gasto agora, talvez 5 ou 6 vezes mais. Isso seria emocionante para mim. No entanto, o foco principal que você deve ter é chegar a 10 mil por mês antes de começar a investir ou pensar que investir vai levá-lo aonde deseja chegar. Definitivamente, crie o hábito de investir. Faça um aporte mensal regularmente em qualquer classe de ativos que desejar,
Mas primeiro, construa seu negócio. Seu negócio vai enriquecer você, mas seus investimentos vão torná-lo rico a longo prazo. Entenda também que é muito mais fácil ir de 10 mil por mês para 30 mil por mês em seu negócio do que ter o mesmo crescimento por meio do seu portfólio de investimentos. Isso poderia levar uma década. Portanto, entenda que seu negócio deve sempre vir em primeiro lugar. É sempre a coisa mais importante. E talvez você chegue a um ponto, como eu estou agora, em que honestamente, para mim, meu portfólio de investimentos é minha coisa mais importante. É o meu maior ativo. Senhoras e senhores, esses são os 7 hábitos que me fizeram um multimilionário. Comente abaixo qual hábito você acha mais importante. Até o próximo vídeo. Se gostou deste vídeo, selecionei outro vídeo especial que sei que você vai achar imensamente valioso. Você pode encontrá-lo ali. Sei que você vai adorar. E nos vemos no próximo.